Tamires do Resenhando Sonhos e hoje a gente vai falar sobre Gemina. Gemina é o segundo livro dentro da trilogia The Illuminae Files. Eu já resenhei pra vocês aqui Illuminae, vou deixar o link aqui em cima, da Amy Kaufman e do Jay Kristoff. Por mais que esse seja um livro um tanto quanto independente do primeiro, pelo motivo de que ele não se passa com os mesmos personagens na mesma locação, e sim numa locação em paralelo, e muitos dos fatos que estão acontecendo aqui estão acontecendo em paralelo com o que aconteceu em Illuminae. E até os próprios autores dizerem que talvez você não precise ler as coisas na ordem certa, eu acho que você precisa. Então, se você não leu Illuminae, eu não recomendo que você assista ou comece a ler por Gemina. E provavelmente vai rolar alguns spoilers do primeiro livro aqui, então estou alertando para que você fique prevenido aí. O que acontece aqui? No primeiro livro a gente acompanhou a Cade, o Ezra e o Aidan, que era a inteligência artificial, passando por várias coisas. O planeta deles foi atacado, eles foram parar numa nave, eles foram perseguidos pela Baytech, e muitas coisas se desdobraram até que a gente chegou num final extremamente arrebatador, onde algumas pessoas sobreviveram, outras nem tanto, eles conseguiram controlar um pouco da situação. E aí eles terminam aquele episódio a bordo de Hypatia, levando eles junto com milhares de outras pessoas pra a Jump Station Heimdall, que é uma estação que consegue fazer os pulos, né, entre locais, e eles não estão conseguindo contato com essa estação. Então tem todo um rolê que eles não sabem o que esperar lá. O pai da Cade do primeiro livro estava nessa estação, então tem todo esse mistério sobre o que eles vão encontrar lá. E aqui em Gemina a gente vai acompanhar então o que está acontecendo em Heimdall, o fato de que, para começar a conversa, eles sequer ficaram sabendo do que aconteceu em Carenza quando a coisa aconteceu. Então essa organização ela bloqueou todos os contatos porque eles estavam fazendo uma manutenção, um negócio que faz ali os jumps, e isso é uma coisa muito crítica e muito sensível. Então quando eles estão fazendo essa manutenção, nada pode dar errado. Só que o que acontece também é que essa organização vai mandar um time de assalto para tomar essa estação e impedir que qualquer coisa vaze dali pro resto do universo sobre o que aconteceu, já que eles sabem que Heimdall é o ponto mais próximo que as naves que eles sabem que fugiram estão indo de encontro. E aí aqui a gente vai conhecer outros novos personagens. A protagonista aqui é a Hannah, ela é filha do comandante dessa nave, então ela tá na elite ali das pessoas, ela tem um namorado, também faz parte do composê militar da nave, só que ela é uma garota que tem as suas particularidades, ela gosta de fazer festa, então ela consome uma certa droga ali, que quem fornece pra ela é o Nick. O Nick vem de uma família do crime, digamos assim, e eles mantêm essa estrutura de crime acontecendo dentro dessa estação. Então, eles têm um local onde eles escondem umas vacas, e aí eles inserem nas vacas um negócio, tipo um parasita, e esse parasita se alimenta de coisas do cérebro dessa vaca. É muito bizarro, gente. E aí disso depois gera uma substância que eles vão converter em drogas. Só que esse rolê já vai gerar todo um outro rolê, porque essa situaçãozinha aí pode sair um pouco de controle, e aí a gente vai ter o andamento dessa história de forma mais acelerada a partir do momento em que esse time de assalto da Baytech chega lá pra tomar realmente essa estação. E aí a Hannah, que tava num outro local, ela vai tentar impedir que alguma coisa aconteça com a ajuda do Nick e com a ajuda da Ella, que é prima do Nick, é uma garota super inteligente que sabe mexer com códigos, então ela faz a parte que Cade, por exemplo, fazia no primeiro livro, que era de fazer programação e de invadir as coisas, só que ela tem uma limitação física, então dá toda uma outra lógica. E a gente tem aqui uma situação que é que o Nick tem um crush muito forte na Hannah, mas a Hannah tem um namorado. Ele fica dando em cima dela, mas ela diz que ela não quer nada com ele, e cada um vai ter a sua participação aqui em tentar segurar o máximo possível essa estação, e quem sabe o suficiente para que a galera que tá na Hypatia consiga alcançar eles. Então essa trama aqui acontece em grande parte simultaneamente com os acontecimentos de Illuminae, e os dois nichos não têm contato até um certo momento do livro, que é bem no finalzinho. Então, outros personagens, outra pegada. Vou dizer uma coisa pra vocês. Quando eu li Illuminae, e eu acho que eu deixei bem claro em todos os vídeos que eu mencionei aquele livro, eu fiquei muito empolgada. Eu gostei muito como a história se conduziu. Esse aqui segue a mesma situação, né, de ser por relatos, segue sendo um compilado de documentos, de transcrições, de diálogos, de e-mails, e tem um plus a mais, que é tipo essas ilustrações que fazem parte do diário da Hannah, e que foram feitas pela Mary Lou, de Legend, de Jovens de Elite, foi ela que fez as ilustrações desse livro, e são ilustrações muito legais. É uma outra perspectiva da personalidade da protagonista, porque afinal de contas a gente não tem ela falando diretamente com a gente. Aí assim, eu gostei mais de Gemina do que eu
gostei de Illuminae? Não. Mas isso não foi um grande problema. A questão só é que eu achei esse livro muito um espelho de Illuminae. Então assim, a gente vai ter um outro casal, a gente vai ter uma outra rusga, dessa vez não acontecendo entre o casal principal, mas acontecendo entre a Hannah e o Nick. A gente vai ter essa ameaça, então essa estação entrando meio que em shutdown. A gente tem uma ameaça química, né, viral acontecendo aqui por causa desses parasitas. Então muita coisa se alinha. E não só nesse aspecto, como também no aspecto romântico, que foi trabalhado no outro livro, como também no aspecto de resolução das coisas. Então muito do que aconteceu no outro livro vai acontecer exatamente igual aqui, só que com uma outra configuração de personagens. E eu particularmente não gosto dessa repetição de fórmula, porque isso tira a surpresa do livro. Esse foi o livro também que eu senti muito mais a presença da Amy Kaufman do que do Jay Kristoff, porque o romance, essas interações de aliviar pra cima dos personagens está muito mais presente aqui do que estava presente em Illuminae. E isso acabou, de certa forma, quebrando um pouco o clima pra mim. Só que deixando isso de lado, essa é uma história que tem uma importância muito interessante, porque ela vai nos dar uma perspectiva diferente do que aconteceu. A gente poderia seguir acompanhando os personagens, ver eles chegando nessa estação, encontrando a estação, passar com todos os acontecimentos e não saber direito o que aconteceu. Então os autores, eles resolveram dar um outro viés, de que essa organização que atacou estava se prevenindo de outras formas, envolveu outras pessoas, cometeu outros crimes, e porque a coisa se torna ainda mais grave a cada vez que a gente descobre um pouco mais sobre o que está acontecendo aqui. A gente vai ter a aparição de alguns personagens que a gente viu em algum momento do livro. Um deles especialmente, ele aparece muito cedo na história antes de explicar como ele foi parar ali, de certa forma, e eu fiquei tipo um tempão pensando, será que eu perdi alguma coisa no caminho, né? Porque como eu fiz a leitura em inglês, eu sempre tenho esse medo de que eu vá perder alguma coisa muito importante por não compreender ou por não conectar os pontos da forma mais correta possível. E aí no final a gente tem as explicações. No final também a gente tem o desenvolvimento de uma situação que ela é bem científica, digamos assim. E o livro vai explicar essa situação da melhor forma que ele vai conseguir. É muito engraçado porque é uma questão técnica, científica, física, enfim. Se provavelmente eu não tivesse lido outros livros que trabalhassem esse mesmo aspecto da narrativa, eu teria ficado muito confusa. Que é uma explicação técnica que vai ser dada em inglês. Tem várias coisas que eu lendo eu fiquei tipo, gente, se eu estivesse lendo isso em português já seria confuso. Mas eu estou lendo isso em inglês, talvez esteja mais confuso ainda. Mas ainda assim é entendível, principalmente se você já entrou em contato com outros livros que envolvem esses jumps, né, esses pulos que eles dão nessa estação de um ponto a outro no espaço. Vocês sabem que esses pulos aí podem gerar uma série de distorções e situações e a gente vai ter algo acontecendo aqui, porque afinal de contas é uma estação para fazer esses pulos sendo atacada por uma organização que já atacou um planeta inteiro, matou um monte de gente, tá caçando todo mundo e esse portal ali, esse mecanismo ainda tá em manutenção. Então se ele for acionado antes demais vai se dar problema, se não for consertado da forma certa vai dar problema, então tem tudo pra dar problema e os autores pegam as consequências disso e jogam no livro pra gente ter ainda mais coisa acontecendo. Uma coisa que eu preciso dizer é que eu não senti tanto a sensação de perigo iminente quanto eu senti no primeiro livro. No primeiro livro eu fiquei aflita, eu realmente achei que os personagens todos iam morrer a qualquer momento, que não ia sobrar coisa nenhuma pra seguir a história, sabe? E eu acho que essa sensação, esse desespero que eu fiquei por causa desses personagens ajudou muito a criar esse apego que eu desenvolvi com aquele livro, a prestigiar aquela história da forma que eu prestigiei. E aqui a coisa é um pouco mais leve, sabe? E esse livro vai começar mais ou menos como Illuminae terminou, com um interrogatório da Liane Frobisher dando explicações de por que a Baytech não tem nada a ver com isso. A gente também vai ser introduzido a outros personagens, como por exemplo o Jackson, que é o namorado da Hannah, como o Sam, que a gente sabe que é a pessoa que tá infiltrada dentro dessa estação, passando a informação pra essa organização. E a gente tem um personagem muito interessante aqui, que é o Isaac Grant. Quem é o Isaac Grant? É o pai da Cady Grant. E porque eles não tinham contato com essa estação que estava com as comunicações bloqueadas, ela achou que já estava morto. E ele é um personagem muito importante dentro dessa trama, dentro desse livro, por questões técnicas de ajudar a resolver coisas que esses jovens, né, que estão tomando as rédeas dessa história, não conseguem fazer tecnicamente. Então ele vai ser meio que uma âncora também aqui de conexão com Illuminae. E aí, fora esses personagens e outros que a gente vai ter nomeados aqui na trama, tem um dos personagens que vai vir de Illuminae, que ele vai ir aos poucos, poeticamente, tomando conta da trama. Que é aquele personagem que eu falei que dá uma certa confusão enxergar ele aqui e não entender direito como ele chegou nesse ponto da narrativa. A questão é que algo mudou drasticamente na postura. Ao mesmo tempo que você conhece, você não sabe se conhece tanto assim. Eu gosto muito mais da Cady do que eu gosto da Hannah, mas daria pra juntar a Cady com a Hannah e fazer uma personagem só, porque elas compartilham muitas coisas de personalidade, de serem badass e tomarem a frente, fazerem coisas acontecerem. Cady, ela tem um lado emocional que parece ser mais forte, enquanto
enquanto a Hannah ela parece um pouco mais fria pra tomar certas decisões, pra cometer certos atos, principalmente porque ela vai entrar em contato com situações aqui onde ela vai ter que agir muito rapidamente. Em compensação, o Nick, por exemplo, é um personagem que esconde alguns segredos e ele é o bad boy. No começo da trama ele tem uma postura de, tipo, ficar assediando a Hannah mesmo ela namorada. Isso não é legal, né? Vocês sabem aí. Mas depois a gente vai descobrindo algumas coisas sobre ele vai mudando um pouco de perspectiva. A gente tem o Jackson, ele é um soldado, ele quer proteger a Hannah. Tem a Ella, que é uma personagem muito importante. A gente recebe complementos do que aconteceu em Carenza, do ataque, através desse outro livro, mesmo que esteja contando um momento diferente num outro local. Eu tenho esses problemas que eu mencionei pra vocês. Eu acho que isso não desmerece o livro. O livro tem altos momentos de pico, onde várias coisas acontecem. Tem uma parte específica no livro que me incomodou bastante, que é um momento onde a gente tem realmente uma coisa espelhada, mas é porque ela tem lógica na história. Mas a gente tem a mesma cena, vista por dois pontos de vista, simultaneamente. Então tá acontecendo a mesma coisa. E você fica páginas e páginas lendo duas vezes a mesma cena. E isso me deixou um pouco ansiosa, digamos assim, porque eu me senti perdendo um pouco o meu tempo. Eu não sei se eu precisava ter lido a mesma cena repetidamente por tanto tempo. Podia ser de um lado uma coisa, do outro lado outra coisa sendo, e a coisa ser um pouco mais dinâmica. Mas de forma geral eu gostei da história. Eu acho que foi uma boa escolha fazer esse contraste de trazer as naves no primeiro livro, né, que foram as pessoas diretamente afetadas por isso, né? Alexander, Hypatia e a Copérnicos. E aqui a gente tem ainda o que é o ponto pra onde eles estão indo, que é onde tem, né, o ponto de jump. Tem o buraco de minhoca que tá em manutenção e tem todas as questões que envolvem isso pra gente ter esse paralelo e conseguir enxergar como dois pontos muito distantes do universo estavam vendo a situação acontecer, ou não vendo no caso, porque estavam com as suas comunicações bloqueadas. Mas do meu ponto de vista esse livro ficou um pouquinho a desejar por causa desses aspectos. Provavelmente se você gostar mais de romance, se você gostar mais dessa repetição de fórmula, você vai curtir mais Gemina do que eu curti. Mas de forma alguma isso minimiza as expectativas que eu tenho para Obsidian. Talvez não seja um Illuminei da vida, mas se já for um Gemina da vida já tá tudo bem. O pensamento que me atravessou o livro inteiro foi que eu gostaria que tivesse muito mais do J. Christoph, por exemplo, da Amy Kaufman. Eu acho que ela pesou a mão mais nesses aspectos do que ele aqui. Eu sei que é o foco dela maior. Interessante, eu devorei esse livro que tem as suas boas aí, 600 e tantas páginas em 24 horas. Menos que 24 horas. Eu comecei a ler ele de manhã e terminei no final do dia. E eu fiquei muito, muito feliz porque foi uma leitura muito prazerosa, que eu foquei o dia inteiro e fiquei lendo numa mini maratona minha. Essa edição aqui, como eu falei pra vocês, segue o mesmo, né, padrão da outra. Essa jacket aqui meio de lâmina. E aí por dentro a gente tem novamente a repetição dos relatórios, com uma diagramação diferenciada, com os desenhos da Mary Lou, que, né, tem um destaque também pra gente conhecer melhor a nossa protagonista. E foi uma experiência muito incrível que eu espero finalizar aí em breve com Obsidian. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo, que é muito importante. Vou deixar os links de compra aqui embaixo de Gemina, Illuminei e Obsidian, caso você ainda não tenha os exemplares e queira comprar para acompanhar essa história. Não esquece de se inscrever por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!